estava num lugar especial que Deus fez para mim, cercado de amor, de calor. Paz do Senhor, galera, tudo bem? Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre do ano de 2020. Estaremos estudando durante esses 3 meses o livro de Josué, em que vai falar de um tempo de conquista. Deus deu a terra, mas o povo precisou conquistá-la. Amém? Então vamos lá, vamos dar início à primeira lição da nossa Escola Bíblica Dominical deste trimestre, em cujo tema é o livro de Josué, tempo de conquista. O texto do dia ainda nos diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo, escrevendo as cartas aos Romanos, no capítulo 8, no versículo número 27, Paulo nos traz uma afirmativa muito importante. Diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo ainda diz no capítulo 8, no versículo 23, que todas as coisas contribuem para o bem, irmãos, daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Então, continue acreditando que diante de tudo aquilo que nós vivemos, que nós passamos, que advém sobre cada um de nós nesse tempo, contribui. Mas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A síntese ainda diz assim: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Perceba que quando Deus ele destaca alguém, chama alguém, é tão importante valorizar esse chamado, porque assim diz que o que Josué trouxe como resultado não foi só para ele, mas para toda uma nação. Assim também eu creio que é cada um de nós, que como já disse lá atrás, todos os que são chamados por seu decreto, nós, por certo, cumprindo com responsabilidade o nosso chamado, a nossa vocação, permanecendo firmes, eu acredito que muitos que estão ao nosso lado, ao nosso redor, também serão beneficiados para a glória de Deus. A lição também nos dá uma visão panorâmica do livro de Josué, onde nós vamos destacar alguns pontos. Primeiro, o livro de Josué está inserido entre aquilo que nós conhecemos como livros históricos, ou seja, de Josué a Esther, nós temos 12 livros históricos. Segundo ponto, historiadores, estudiosos, comentaristas bíblicos datam a sua escrita por volta do ano de 1400 ou 1435 antes de Cristo. Terceiro ponto, o livro de Josué foi dividido em 24 capítulos na Bíblia Sagrada. E eles, unanimemente, dão como autor do livro o próprio Josué. Sendo assim, eu gostaria de falar um pouco mais de Josué. Até porque há algumas coisas que nós muitas vezes não conseguimos entender sobre o surgimento deste homem de Deus. Em Números, no capítulo número 13, no verso de número 8, a Bíblia diz assim: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. No versículo de número 16, diz assim: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra.
E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Perceba que o nome que aparece primeiro é Oséias. E Oséias traz um significado de salvação. Mas quando Moisés ele chama os espias, e este filho de Nun, por nome de Oséias, Moisés chama Josué, que traduzindo quer dizer Deus salva. Veja que interessante. Oséias, salvação. Josué, Deus salva. E quando nós vemos a transliteração de Josué, é uma raiz para o nome Jesus, Salvador no mundo. Porque Josué, ele é um tipo de Cristo, em que Deus o levanta para conquistar. Josué conquistou as terras de Canaã para Israel. Jesus, no Calvário, ele nos deu por direito de herança, ele conquistou os céus e a eternidade para cada um de nós. Outro ponto que eu queria falar sobre a vida de Josué é a respeito do seu perfil, de como ele vivia, de como ele agia. Lá em 1 Crônicas, no capítulo de número 7, 1 Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo de número 26, diz assim: seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama. 27, seu filho Nun, seu filho Josué. Quando nós lemos esse texto de 2 Crônicas, quando nós lemos esse texto de 1 Crônicas, capítulo 7, no versículo 26 e versículo 27, ele está falando dos primogênitos, da relação dos primogênitos do Egito. Ou seja, se nós olharmos bem, primeiro, Josué, ele nasce no Egito. Ele estava no Egito desde quando Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito. E como é que Deus libertou o povo no Egito? Deus enviou as pragas sobre o Egito. E a última praga, ela determinaria que todo primogênito seria morto, salvo aquele que estivesse guardado pela marca do sangue em seus umbrais, ou na porta de cada casa, de cada família. Josué é um daqueles que foram preservados pelo sangue. Assim também, nós que estamos hoje, estamos porque fomos libertos, livres da escravidão do Egito, do pecado, do mundo. E somos guardados pelo sangue, não de um animal passado no umbral de uma porta, mas somos guardados pelo sangue de Jesus. Outra coisa importante, em Êxodo, no capítulo de número 17, vamos voltar um pouco agora lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 17, falando um pouco sobre Josué, diz assim, Êxodo 17 e 8, e então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe os homens e saia peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará à minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque,
Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Aqui Josué já dá indícios de alguém que está pronto a obedecer, alguém que está disposto a fazer. Moisés dá uma ordem para que Josué selecionasse homens e fosse a peleja contra Amaleque. Enquanto isso, ele estaria junto com Arão e Hur ao monte. E diante desta unidade, desta união, enquanto Moisés estava intercedendo com as mãos levantadas, Josué, obedecendo a ordem de Moisés, estava pelejando pelo povo de Israel. Perceba que isto é um sinal de obediência. Para se ir à frente, para se conquistar, é necessário termos também obediência. Outro ponto importante está lá em Êxodo, no capítulo número 24, e o verso de número 13, que diz assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Moisés tinha um servidor. Moisés tinha alguém que era seu servo, alguém que o servia. Perceba que Josué, diante de tudo aquilo que ele viveu, do Egito ao deserto, ele continuou sendo fiel, continuou sendo obediente, continuou dentro daquilo que ele sabia que era bom, para que ele pudesse viver aquilo que Deus havia prometido para a nação de Israel. O texto diz que Moisés chamava Josué de seu servidor. São pontos importantes da vida deste moço. Assim também os jovens que, uma vez libertos, uma vez tirados, uma vez remidos, agora estão despontando no serviço a Deus. Mas nós não podemos deixar, ou não podemos nos deixar levar pelo nosso ego, pelo nosso eu, pelas vaidades. E reconhecemos que sobre nós Deus colocou líderes. E haverá momentos, sim, de que Deus, na transição natural, Deus estabelecerá também líderes daqueles que foram líderes. Ou seja, Moisés já estava morto. E Deus, então, vendo o que Josué já havia vivido, já havia experienciado, no seu temor, na sua obediência, na sua vida, Deus então disse a Josué, lá no seu capítulo de número 1 do livro de Josué, o que é que Deus disse? Josué 1:1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Como é importante. Eu acredito que se Josué não tivesse sido um moço obediente, leal, compromissado com o seu líder, essa fala não seria para mim. Por isso que é importante, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa condução,
nós estarmos sempre perto dos nossos líderes, pronto para somar, para ajudar, para servir. E é isso que a lição também vai nos mostrar um pouco mais à frente. Sendo assim, então, eu queria ler com vocês aquilo que eu acredito ser o texto-chave do capítulo 1, no capítulo que introduz o livro de Josué. Capítulo 1 e o verso de número 8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esse livro ele nos mostra 3 coisas importantes. A primeira coisa é meditarmos na palavra do Senhor. A segunda coisa é praticarmos a palavra do Senhor. E a terceira coisa é falarmos da palavra do Senhor. Veja se não é isso que está escrito. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele. Quando? De dia, de noite. Para que tenhas cuidado de fazer, praticar, exercer tudo quanto nele está escrito. Na minha concepção, esse é um texto-chave para o livro, porque ele tem uma ligação muito forte com aquilo que está escrito no Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de tudo isso de trazer algum prazer, o prazer dele está em meditar na lei do Senhor. Porque ele vai dizer que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. E o resultado vem. As consequências vêm. Meditarmos, praticarmos e falarmos a palavra do Senhor. Por certo, o Senhor há de nos abençoar. Eu também acredito que há um texto-chave, que é o texto de número do capítulo número 6, que é o capítulo de número 6, que fala da grande vitória sobre a cidade murada de Jericó. Esse texto ele é emblemático, porque esse texto nos convida algumas vezes ou muitas vezes fazermos coisas que, diante da orientação de Deus, talvez não seja muito conveniente, mas se Deus disse, Deus se responsabiliza. Seja praticante. Andar com Deus, vivermos pela fé na palavra de Deus, algumas vezes para levar por situações diferentes, até mesmo incompreensíveis. Por exemplo, aquele cego de nascença que estava ali ao tanque, ou próximo ao tanque de Siloé. Jesus para, cospe ao chão, faz o lodo, unta-lhe os olhos e dá-lhe uma ordem. Vá e lave-se no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Perceba, um cego de nascença,
em que esperava que após ser untado com lodo, talvez ele esperasse ver, mas não viu. Mas diante de uma ordem, diante de uma situação inusitada, com os olhos cheios de lama, vamos dizer assim, ele recebe uma ordem de Jesus: vá ao tanque e se lave. Isso nos faz lembrar também a história de um homem muito poderoso, pomposo, um homem que tinha influência, autoridade, e o nome dele era Naamã. Mas a Bíblia vai dizer que ele era leproso. E diante de uma situação, aí a terra de Israel, aí se encontrar com o profeta de Israel, mas ele traçou na sua mente, ele se precipitou nos acontecimentos e levou presentes, agravos, e disse para si: e por certo o fogo desceria, a terra tremeria. Mas ele recebe, ao chegar na terra de Israel, uma notícia de que ele não seria nem recebido pelo profeta. Pelo contrário, ele teria que ir ao Jordão, a um rio daquelas terras, cujo ele mesmo entende que era muito pior do que o rio que ele tinha nas terras dele, mas ele dado algo inusitado: você mergulha 7 vezes no Jordão. A priori ele se indignou e desistiria, mas alguém se aproxima dele e diz: pois já que tu vieste até aqui, que é mergulhar no Jordão. Então, partindo do princípio de que algumas vezes, ou em algumas situações, coisas inusitadas acontecerão em nossas vidas, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Precisamos saber quem é o nosso Deus, do que Ele é capaz de fazer, mesmo sendo as situações mais inusitadas, assim como as muralhas de Jericó. Louvado seja Deus. A divisão desse livro, vou fazer aqui uma divisão prática do livro de Josué. É um livro de 24 capítulos. Nós podemos dividir da seguinte forma: do capítulo 1 ao capítulo 5, preparando-se para a conquista. Ou seja, para se conquistar, tem que se preparar. Do capítulo 6 ao capítulo 12, conquistando a terra. Aquilo que eu disse. Deus disse: eu te dou, mas vocês têm que conquistar. Terceiro ponto da divisão, do capítulo 13 ao 22, distribuindo a terra. E do próprio capítulo 22 ao 24, nós vemos aí a despedida de Josué. Eu quero finalizar essa lição tão importante a respeito daquilo que estamos falando de Josué, tempo de conquista. Jovem, você pode conquistar, mas é necessário aquilo que Deus disse a Josué. Eu quero dizer para você, eu quero profetizar para você, mas pela palavra, porque a vitória, a conquista, ela vem, mas através do meu, do teu e do nosso esforço. Assim como Deus disse para Josué pela tua palavra, pela palavra de Deus eu quero dizer para você o que diz lá no capítulo 1, no versículo 6. Jovens do jardim Almanara, esforça-te, tem bom ânimo para estudar, para trabalhar, para congregar, para ler a palavra. Seja um jovem animado. Jesus disse: tem de bom ânimo neste mundo. E o que estamos vivendo agora? Não é um tempo de aflição? Mas jovem,
tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Jovens, nesse processo de conquista, de avanço, vocês são muito importantes. Então eu quero dizer, finalizando as minhas palavras, esforça-te, tem bom ânimo e Deus há de te fazer prosperar. Deus abençoe, que o Senhor continue a abençoar a cada um de vocês neste tempo em que estamos vivendo, animando, fortalecendo, dando graça. E se Deus permitir, em breve nós estaremos na nossa escola bíblica presencial. Mas até então, aprove a Deus usarmos este meio de comunicação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.